Vamos ler Romanos 5:17, é o próximo slide. O 17 e o 18. Diz assim: porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Muito mais aos que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então veja, aqui, pode deixar nesse versículo mesmo. Começa falando o seguinte, que pela ofensa de quantos? Pela ofensa, pela transgressão de um só, a morte reinou por meio desse. O que a Bíblia está falando aqui, irmãos? Aqui está falando a respeito do pecado original. Está falando sobre aquilo que é relatado na Bíblia lá em Gênesis, lá que Adão e Eva cometeram, ou seja, o pecado, a transgressão contra a lei de Deus. Então fala que foi um único pecado, uma única atitude que abriu a porta para o pecado no mundo, ok? Nós já falamos aqui que você não é pecador por causa do que você faz. Põe um slide segundo aí. Você não é pecador por causa das coisas que você faz. Você se tornou um pecador por causa da ofensa de um só. Por causa da ofensa de Adão, né? Nós falamos aqui da fruta e da semente, né? Na verdade, nós pecamos, nós não somos pecadores porque nós pecamos. Na verdade, nós pecamos porque nós já éramos pecadores. Irmãos, estão entendendo? Há uma diferença, né? Você não nasce neutro e aí de repente você pecou e agora você se tornou um pecador. Não. Você nasce um pecador. E aí você peca como uma consequência da sua natureza pecaminosa. Então, o pecado ele é uma consequência daquilo que nós somos. Não importa o que você faça, a nossa natureza original, a nossa natureza carnal, ela é uma natureza maligna. Ela foi contaminada pelo pecado. É por isso que a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. A única forma de nós fomos transformados foi porque Deus nos escolheu, Deus nos achou, Deus nos transformou, mas por nós mesmos, nós jamais nos achegaríamos até Deus. Mas agora, por outro lado, volta lá no versículo, volta lá em Romanos 5:17. A Bíblia fala, volta lá, por favor, volta no anterior, isso. Fala que se por um lado foi pela ofensa de um só que a morte reinou, agora fala também que por causa de, no final aqui, né? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Ok? Pode deixar só no título da mensagem agora. Então veja, irmãos, se por um lado nós nos tornamos pecadores por causa de uma única ação, por causa de uma única atitude, a Bíblia está falando, e aqui a Bíblia está se referindo a Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. A Bíblia está dizendo que por causa de um só ato de justiça, nós agora nos tornamos justos. Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que a sua condição, ela não depende de você. A sua condição depende de quem é a sua referência, de quem que de quem você escolhe, de que lado você escolhe ser. Então vamos supor que quando a pessoa nasce, ela é uma pecadora, porque ela é uma descendência de carne, de Adão. Então toda pessoa, ela é pecadora e a sua atitude é de produzir pecado. Agora eu pergunto, essa pessoa, ainda que ela não seja um crente, será que tem dia que ela faz alguma boa atitude? Será que ela faz algo de bom, sim ou não, irmãos? Sim, ninguém é 100% mal. Até no mal tem gente boa, né? Mas veja, não é aquele bem que ela faz que torna ela alguém benigna, que torna ela alguém de Deus.
Então a Bíblia fala que é quando nós nos colocamos debaixo do sacrifício de Jesus. Fala que por causa do sacrifício de um só, a saber, Jesus Cristo, nós nos tornamos agora justos, nós nascemos de novo. Então, primeira coisa, eu quero que você entenda, não tem nada a ver nem comigo, nem com você. Não é o que eu faço, não é o que você faz, mas é debaixo de quem você está. Amém? É uma questão de filiação, irmãos. Depende de quem você é filho. Você é filho de Adão ou você é da descendência de Jesus Cristo. Então, se você se coloca debaixo de Jesus Cristo, a Bíblia fala que você se torna alguém que é justo. Não é por causa das nossas atitudes, né? Volta lá no versículo agora, 5,17. A Bíblia fala que, porque se pela ofensa de um só, né? Está falando de Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Ou seja, a Bíblia está falando que, na verdade, o que te qualifica para se tornar um filho de Deus, te qualifica para ir para o céu, não são as suas atitudes, mas é um ato de justiça que veio por meio de um só, Jesus Cristo. Você sabe, irmãos, Deus ele sempre lida com o nosso representante. Quando Adão ele peca, a Bíblia fala que em Adão estava toda a humanidade. Então Adão pecou, toda a humanidade pecou. Mas também quando Jesus Cristo, ele morre na cruz pelos nossos pecados, todos aqueles que creram no seu nome estavam ali representados por ele. Amém, irmãos? Sabe, Deus ele lida com representantes, né? Nós domingo passado falamos aqui como é que fazia, como é que acontecia no Velho Testamento, quando alguém queria ser perdoado dos seus pecados, né? Como que a pessoa fazia? Eles pegavam um cordeiro, uma vez por ano, ia diante do sacerdote, e aquele sacerdote checava se aquele cordeiro, né, tinha algum defeito ou não, e se aquele cordeiro estivesse ok, ele falava para a família impor as suas mãos sobre o cordeiro, e ali, simbolicamente, os pecados daquela família era passado para o cordeiro, e aquele cordeiro ia morrer no lugar daquela família, por causa dos pecados dela. Agora eu pergunto para você, a Bíblia não fala que o sacerdote olhava para os pecados. Na verdade, o sacerdote, ele só olhava para uma coisa. Ele olhava para o cordeiro. Porque o cordeiro era o representante daquela pessoa que estava ali para ser purificada dos seus pecados. Então veja, o que importava para o sacerdote era se o cordeiro se qualificava ou não. Não importava o que aquela pessoa havia feito. Se o cordeiro fosse sem defeito, fosse sem mácula, fosse de acordo com a palavra de Deus, ele falava, esse sacrifício vai ser aceito. E os pecados haviam sido perdoados, independente do que a pessoa tinha feito. Então, da mesma forma, aquilo ali apontava para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E da mesma forma, Deus olha para Cristo e fala assim, será que esse Cordeiro, será que Jesus Cristo é um Cordeiro sem pecado? Será que ele é um Cordeiro perfeito? Será que ele atende todos os requisitos? E se Cristo é aceito, a Bíblia fala, porque Cristo foi aceito, nós fomos aceitos por Deus. Deus aceitou o nosso sacrifício que nós oferecemos para a remissão dos nossos pecados. E lá em Hebreus 10 fala que, se por um lado no Velho Testamento, eles tinham que oferecer todo ano um sacrifício para poder expiar o pecado deles, Cristo foi oferecido uma única vez por todas, para santificar a gente e nos livrar de todo o pecado. Então nós temos que entender que a nossa relação com Deus, ela é uma relação através de representantes. Se na verdade todo homem ele é um descendente de Adão e todo homem ele nasce pecador, eu quero dizer que todo aquele que é colocado em Cristo, a Bíblia fala que por causa dele, por causa do seu sacrifício, nós hoje recebemos o dom da justiça. Amém? Recebemos a abundante graça de Deus.
Agora, por que apesar disso, irmãos, muitos não vivem a vida em abundância que Jesus legou para nós? E é aqui que eu queria, na verdade, discorrer mais no dia de hoje sobre isso. E há um detalhe aqui em Romanos 5, põe de volta lá. Porque a Bíblia fala que pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Então aqui há uma chave para que nós possamos entender. A Bíblia fala aqueles que recebem. Fala assim, recebem. Eu quero dizer que a graça de Deus, ela é recebida. Ela é entregue a você. Porque qual que é a questão? Muitos ainda estão se relacionando com Deus dentro de um sistema religioso, onde as pessoas acreditam que precisam merecer, conquistar, precisa adquirir, precisa se esforçar para receber as coisas de Deus. Sabe, irmãos, e o resultado é que nós nunca estamos qualificados a ponto de receber aquilo que supostamente Deus queria dar para nós. Então o problema é que nós às vezes estamos querendo comprar algo que é de graça. E aí você olha para aquilo que você quer, olha para a bênção que você precisa e pensa assim, não, é muito cara. E aí você olha para o preço, para o dinheiro que você tem. Bem, eu não estou falando de dinheiro físico, né, irmãos? Qual que é o dinheiro no imaginário dos crentes? É oração. Será que eu orei o suficiente? Será que eu estou orando o suficiente? Não está dando milagre, eu preciso orar 1 hora a mais, né? Que mais? Jejum. Não, eu vou fazer jejum até Deus, sabe? Essa é a nossa moeda de troca. É claro que ninguém vai jogar dinheiro para o céu, mas as pessoas, elas criam moedas para poder comprar as coisas. Ah, não, nem que seja o seu bom comportamento. Fala, não, eu vou me comportar direitinho para papai do céu me abençoar, né? Não é assim que a gente fala? Se esse menino não comportar bem, papai do céu não abençoa. Só tem um problema, irmãos. Aquilo que Deus quer fazer, Ele é dado, Ele é de graça. E nós vivemos dentro de um sistema em que tenta merecer, tenta receber, tenta adquirir as coisas. E quando nós vivemos dessa forma, quando nós não entendemos o que é a graça de Deus, o resultado é que você nunca se sente qualificado, ou você nunca tem fé suficiente para tomar posse das coisas que Deus quer fazer na sua vida. Interessante que se eu falar, pede alguma coisa para Deus agora. Imagina aí uma coisa que você quer pedir para Deus agora. Quem pensou em uma casa? Você não podia pedir 10 casas? Ou Deus só dá conta de dar uma casa? Será que quem dá uma casa pode dar 10 casas? Ah, se você... né, eu lembro que às vezes a pessoa estava com dor de cabeça, né, e a gente era bem ousado. Falava, vem aqui que eu vou orar e vai passar essa dor de cabeça. Mas aí chegava um cara assim com algo mais complicado, tipo um câncer. Aí a fé já meio que fraquejava. E eu penso, será que para Deus tem diferença entre curar uma dor de cabeça, curar um câncer, ressuscitar um morto, curar um cego? Você sabe, quem limita a ação de Deus somos nós mesmos, irmãos. Mas por que nós limitamos? Porque você acha que a sua moral, que o seu crédito só dá para orar por uma dor de cabeça. Porque nós nos relacionamos com Deus ainda baseado no merecimento, na conquista. Nós ainda baseamos o nosso pedido a Deus com base naquilo que nós somos. Mas na verdade a Bíblia fala que Deus nos abençoa segundo as suas riquezas, segundo as riquezas dele, não de acordo com a nossa necessidade. Mas muitas vezes não é que Deus não queira dar, nós não temos fé para tomar posse das coisas de Deus, porque não entendemos que nós temos que receber a abundância da graça. Sabe, ainda estamos nos relacionando com Deus, tentando conquistar, tentando merecer, baseado naquilo que nós somos. Irmãos, não tem nada a ver nem comigo, nem com você. Tem a ver com aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Sabe, nós nos tornamos pecadores, não foi por mim nem por você, foi por causa de Adão. Mas eu quero dizer que hoje você se tornou um justo. Amém? Dificuldade de entender isso, irmãos. Mas aqui, além fala de receber
A Bíblia ainda é muito enfática, porque ela fala o seguinte: receber a abundância da graça, e aliás, graça é um favor imerecido. Amém? Aquilo que é favor é para quem não merece. Você chega para alguém assim: você podia, por favor, me dar $100? Sei que a gente não faz isso com as pessoas, né? A pessoa é obrigada a dar $100 para você? Mas se ela der, o marido é obrigado? Né? Não está na Bíblia isso não, irmã. Repreende esses pensamentos malignos. Se você pede $100 para uma pessoa, ela não é obrigada a te dar, mas ela pode te fazer um favor. É um favor. Ela dá porque ela quer. Então, graça é um favor imerecido. Ou seja, você não pode exigir de Deus, mas Ele resolveu te dar. Agora, as pessoas tentam se relacionar baseado no sistema legalista, no favor merecido. Ou seja, eu vou me comportar, né, no caso dos $100, né? Você vai lá e trabalha para a pessoa e você fala: agora você tem que me dar $100, porque eu trabalhei para você. Aí não é mais graça, aí é uma dívida. Aí não é favor. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então veja, agora, Deus não vai se permitir ficar devedor de ninguém, irmãos. Tudo que Deus dá é segundo a sua graça, a sua abundância. Deus quer dar para quem não merece. É dessa maneira que Ele demonstra o amor dEle, porque se Ele só desse para quem merece, Deus não ia ser bom. No máximo Ele ia ser justo. Ele deu para quem mereceu. Agora eu pergunto: quem que pode merecer alguma coisa de Deus, irmãos? Quem que pode merecer a salvação? Quem que pode chegar e falar: não, eu fiz por merecer a minha salvação? Eu fiz por merecer ter uma vida boa? Ninguém, irmão. Se nós formos sinceros, a Bíblia fala que todo homem ele peca, e aquele que diz que não peca, chama Deus de mentiroso. Então o que Deus quer, na verdade, é que você entenda isso, e que entenda que Ele te ama tanto, que ainda assim, Ele decidiu te abençoar, não porque você é bom, mas porque Ele é bom. Porque Ele quer demonstrar a bondade dEle para com você. Então aqui fala que nós temos que receber a abundância da graça, e não merecer, não conquistar. Mas tem mais, irmãos, aqui fala que há um dom da justiça. Dom é um presente. Dom é aquilo que é dado. Sabe, e aqui é outra coisa que nós precisamos entender, porque muitos procuram se justificar diante de Deus, baseado ainda no sistema religioso. Muitas pessoas tentam se tornar justos, mas na verdade Deus já te deu a justiça. Você já recebeu a justiça de Deus. Você está tentando ser aquilo que você já é. Você sabe que eu brinco que o diabo, ele é um excelente vendedor, porque ele consegue vender para você aquilo que você já tem. Deus tenta vender felicidade para os crentes. Nós já somos felizes, nós já somos alegres, nós já temos vida abundante. Só não podemos não estar usufruindo, sabe? Mas aí ele tenta vender, só que ele vende coisas que não resolvem. Porque se ele vendesse algo que resolvesse, ele não ia te vender nunca mais, né? O chinês que descobriu isso, né? Eu vou fazer um troço aqui que dura só um ano, que aí todo ano eu vou vender de novo para ele. Não é assim, irmãos? Eu sou do tempo que o celular durava anos e anos. Aí o Steve Jobs falou que agora você tem que trocar de celular todo ano, todo ano. O seu celular está bonzinho, está ok, mas você é obrigado a trocar todo ano. Então as coisas do mundo, elas são assim. Se ele vendesse uma solução que resolvesse a tua vida, você ia estar livre, você não ia precisar mais. Então ele fica vendendo ilusões, coisas que são transitórias, mas o pior, ele vende aquilo que você já tem, aquilo que você já é, sabe? E o diabo, ele fica acusando os crentes do que, irmãos? Você não é justo, você não merece, você está cheio de defeitos, Deus não vai te abençoar. Mas a Bíblia fala que a justiça não depende de mim, nem de você, nem do que eu faço, nem do que você faz. A justiça, ela é um presente de Deus. Nós somos presenteados pela justiça de Deus. Amém? Aliás, abre aí Filipenses 3:9, eu acho que é o último slide que eu coloquei.
Olha o que diz aqui. Aqui é o apóstolo Paulo afirmando, né, que seja, desejando que ele fosse achado nele, ou seja, em Cristo, não tendo presta atenção aqui, irmãos, não tendo o quê? A minha justiça própria, ou seja, não baseado naquilo que eu faço. Agora, quem tem justiça própria, por quê? Que vem da lei, ou seja, da obediência. O que é a justiça própria? Você fala assim, não, eu faço tudo certinho, eu cumpro os mandamentos, eu sou alguém muito bom. O que é isso? Justiça própria, porque ela é baseada no seu comportamento, baseado naquilo que você faz. Mas Paulo falou assim, eu não quero essa justiça. Para mim essa justiça não serve. Mas a que vem, qual que é a que ele quer? A que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então veja, existem duas justiças, duas formas de você ser declarado justo diante de Deus. Aliás, só um parênteses aqui, não sei se você se preocupa muito com isso, mas para ir para o céu tem que ser justo, ok? Para ir para o céu tem que ser justo. Então, é um assunto muito sério para nós, né? Você sabe, muita gente acha que ser perdoado é o suficiente para ir para o céu. Mas um bandido, vamos supor, um assassino, ele matou e aí ele foi levado ao tribunal do júri, tá? E aí ele já ia sendo condenado, né? Ele já ia levar uma pena, quando alguém falou assim, tadinho dele, ele matou, mas ele sofreu, aquele papo progressista, né? Ele é um fruto da sociedade, né, que abandonou ele, coitadinho desse bandido aqui. Aí um já começa a tocar aquele violino lá no fundo da sala, aí todo mundo fica com dó daquele homicida e fala assim, não, vamos absolver ele, ok? E aquele cara sai absolvido. Eu pergunto, aquilo que a absolvição dele, ele deixou de ser um homicida? Não, ele matou alguém. Ele só não vai ser apenado, só não vai cumprir uma pena por isso. Então veja, quando nós temos os nossos pecados perdoados, isso é muito importante. Mas isso não deixa de mudar a nossa natureza. Nós somos apenas pecadores perdoados, ok? Mas para ir para o céu, o céu não é um lugar de pecadores perdoados. O céu é um lugar de justos. Somente quem é justo pode ir para o céu. E aí nós temos uma questão, irmãos, porque você pode escolher como é que essa justiça vai ser avaliada diante de Deus. Então Deus chegou lá em Êxodo e falou assim, olha, eu vou dar aqui a minha lei para você, Moisés, né? E ele escreve, né, os 10 mandamentos, mas você vai olhar lá no livro de Levíticos, em Deuteronômios, não só os 10 mandamentos, mas 613 ordenanças, leis cerimoniais e mandamentos. E fala o seguinte, quem cumpre isso aqui é considerado justo. Entendeu? Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui, não tendo a minha justiça que vem da lei, está falando o quê? Da obediência à lei. Os irmãos estão entendendo? Quem obedece à lei é justo. Amém? Agora, não vale obedecer só metade, tem que obedecer tudo, irmãos. Porque Tiago fala, sempre Tiago, né? Tiago fala o seguinte, se você for achado em falta em apenas um aspecto da lei, você é réu de toda ela. Então, essa prova não dá para tirar 9,5, 9,9. Ou você tira 10, ou você é reprovado. Então, essa é a justiça que provém da obediência à lei. Ok? Quem quer essa? Eu estou vendo que os irmãos estão ficando tristes, né? Mas agora Paulo fala o seguinte, que há uma outra justiça. Que justiça que é essa, irmãos? Que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então ele está falando que tem duas justiças. A lei, quem está pela lei, pode ser justificado também, acho difícil. Mas você pode escolher qual a justiça que você vai utilizar para se achegar diante de Deus. Sabe, eu quero ser justificado pela minha fé. Volta lá Romanos 17 agora,
Romanos 5, verso 17. Então, quando Paulo fala que ele prefere a justiça que vem pela fé, por quê? Porque você precisa crer, você precisa ter fé para receber a graça. E você tem que ter fé para acreditar que Deus te deu a justiça de Cristo. Não é simples, irmãos. Não pensa que é simples, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o diabo, nosso acusador, nos acusa dia e noite. Agora, do que ele te acusa, irmãos? Está vendo? Você não é justo. Olha o que você fez de errado aqui. Olha o seu comportamento. Olha como que você está fazendo essas coisas. Você não é um justo. Né? É assim que o diabo nos acusa. Ele fala o tempo inteiro que você não é justo. Mas aí você tem que lembrar que a justiça não depende de você. A justiça te foi dada. A justiça é um presente de Deus. Porque se pela ofensa de Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Por causa de Jesus Cristo, todos nós agora somos justificados. Deus não olha para você mais como pecador. Deus olha para você agora em Cristo. Em Cristo. Né? E veja, apesar de ser muito mais vantajoso você se tornar justo pela fé, eu quero dizer que não é algo simples você acreditar nisso, porque nós ainda vivemos contra uma natureza que ainda é pecaminosa. Por isso que a Bíblia fala que o justo vive pela fé, ou seja, eu não vivo pelo que eu estou vendo, eu vivo pelo que eu creio que é a palavra de Deus. Deixa eu dizer, se a palavra de Deus diz que você é justo, é com essa que você tem que ficar. Porque o justo vive pela fé. Fé em quê, irmãos? Fé na palavra de Deus. Eu sei que as pessoas confundem fé com um monte de coisas. As pessoas acham que fé é pensamento positivo. Né? E ela decide falar que essa garrafa aqui vai ser uma lata de Coca-Cola. E fica, e se você pensar, se você tiver fé, essa garrafa aqui vai virar uma lata de Coca-Cola. Vai, irmãos? Vai nada. Porque não é fé naquilo que eu penso, não é fé naquilo que eu acho, irmãos. É fé na palavra de Deus. Agora, se a palavra de Deus fala que eu recebi um dom, que é o dom da justiça, é com essa palavra que eu vou acreditar. Ainda que os meus olhos não estejam vendo, mas eu creio que eu sou justo. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Cedo ou tarde você vai manifestar essa natureza de justiça que você recebeu. Amém? Sabe, ontem eu estava ouvindo aí um cara falando que você pode pegar uma ovelha liderando um monte de leão, que esses leões vão ser tudo covarde, porque o líder deles é uma ovelha. Né? E ao passo você pode pegar um leão e liderando um monte de ovelha, aquelas ovelhas vai virar tudo valente, você sabe, porque é a referência dela. Você olhar para a lei, você olhar para a sua justiça própria, você nunca vai se tornar justo. Mas quando nós olhamos para Cristo e nós entendemos que Ele nos deu a sua justiça, nós vamos aos poucos sendo transformados de glória em glória. Amém, meus irmãos? Sabe, então, a chave de você viver a vida vitoriosa, de você desfrutar, e eu estou falando aqui de você ter acesso às coisas do céu, mas deixa eu dizer, da mesma maneira que nós somos salvos, na verdade, nós vivemos e recebemos as coisas de Deus. Se a nossa salvação ela é pela fé, deixa eu dizer, aquilo que você quer que Deus te dê também é pela fé. Então o casamento bom, a casa que você quer, o emprego, não sei o que você quer, não pode ser baseado na sua justiça própria, não pode ser baseado no seu merecimento, não pode ser baseado na lei, tem que ser baseado unicamente na fé, na bondade de Deus. Então qual que é o problema? É que nós não aprendemos a receber as coisas de Deus. Ou às vezes quando a gente recebe, ainda que recebe, é um receber de maneira errada. Opa, era para pôr no copo, né? Como que é receber de maneira errada? Você sabe, tem gente que até recebe, mas ele recebe, e aí, porque eu estava pensando o seguinte, eu vejo nesse país aqui, é muito forte a questão da meritocracia. Né? As pessoas querem merecer, elas não aceitam nada de graça. Eu me lembro que eu estava uma vez numa lanchonete, num fast food, e um homeless, né? Uma pessoa,
Um mendigo foi lá pedir um sanduíche e o funcionário mandou ele esperar porque ia pegar. E ele foi limpar algumas mesas e catar, porque na cabeça do americano ele precisa retribuir. Ele não pode receber simplesmente de graça. Isso é muito bonito, isso é muito louvável, né? Só que não funciona com Deus. Se você estiver esperando fazer alguma coisa para receber de Deus, você vai esperar a vida inteira, porque você nunca vai conseguir atingir o padrão de Deus. Mas por outro lado, o brasileiro ele já é mais pidão, né? Sim ou não, irmãos? Ele já é mais fácil de receber. Mas eu estava meditando a respeito disso. É um receber errado. Porque ele recebe porque ele acha que ele também merece. Ainda que ele não faça nada. Mas ele, eu preciso receber porque eu passo necessidade. Ou porque eu sou tadinho. Ou por causa de determinada coisa. No fundo, apesar de receber de graça, o que está por trás disso também é a sua justiça própria. Ele acha que as pessoas são devedoras dele porque, por alguma razão, ele merece receber aquilo de graça. Os irmãos estão entendendo? É muito sutil. Mas por que nós precisamos entender isso? Porque para você, de fato, receber de Deus, é um receber baseado na graça, no favor imerecido. Não tem nada a ver com você, não é porque você é coitadinho que Deus vai te dar alguma coisa, ou não é porque você fez alguma coisa que Deus vai se mover também. Na verdade, nós recebemos simplesmente baseados na bondade de Deus, na sua graça, pela fé. Sabe, irmãos, a fé em Deus, a fé que Deus é bom e que Ele quer te abençoar por causa de Cristo. Né? Os irmãos têm acompanhado aqui, eu tenho seguido uma linha lógica. Né? Nós falamos sobre Mefibosete, que era aquele príncipe que estava refugiado, vivendo como um escravo, porque, na verdade, ele não entendia que o rei queria abençoá-lo, né? E que isso se parecia com muitos de nós. Mas que, na verdade, Mefibosete, ele é chamado, e não por causa dele próprio, o rei nem conhecia direito ele. Na verdade, ele foi abençoado porque havia sido estabelecido uma aliança com o pai dele. Então eu quero dizer que nós somos abençoados por causa de uma aliança que foi feita em Cristo. E todos aqueles que aceitaram o sangue de Cristo, todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Cristo, se tornam parte junto com Ele de todas as bênçãos que foram conquistadas por Ele. Então, nós recebemos isso. E é isso que o apóstolo Paulo, vai lá de novo para Filipenses, fala que, olha, eu não quero ser contado por aquilo que eu faço. A minha justiça não tem nada a ver pela minha obediência. A justiça que eu quero é simplesmente pela fé no sacrifício de Deus. A fé no quê? Fé lá em Romanos 5,17, que a justiça é um presente, que o favor de Deus ela é um presente para nós. Então veja, irmãos, nós temos que nos aplicar ao desafio de aprender a receber de Deus. Aprender a receber de Deus. Sabe, e o maior problema não é o dia que está dando tudo certo, não. O problema é o dia que o diabo vem te acusar e fala, você não merece. E aí você tem que falar, eu não mereço mesmo. Mas eu escolhi a justiça pela fé. Eu não sou baseado na justiça pelo merecimento. Sabe, é isso que vai fazer a diferença na nossa vida, de nós desfrutarmos as coisas de Deus. Sabe, eu não estou falando aqui, quando eu falo de você, da nossa justiça não vir do cumprimento da lei. Eu não estou falando de uma vida licenciosa de pecado, não estou dizendo que esse é o objetivo de Deus, de maneira alguma. Mas a própria Bíblia fala em Hebreus que Deus achou a lei em falta. A lei de Deus, ela tem o poder de mostrar o pecado do homem, mas ela não foi capaz de aperfeiçoar o homem. Isso é Deus falando, não sou eu não, tá, irmãos? Por isso ele resolveu estabelecer uma nova aliança, que é essa aliança que nós vivemos hoje, aliança baseada na graça de Deus. Não que Deus queira que você viva uma vida de pecado, uma vida de transgressão. Como eu falei aqui no começo, quando Deus te manda fazer alguma coisa, é porque Ele quer justamente que você se dê bem. O pecado tem consequências, mas não é por isso que Deus vai deixar de te amar e te abençoar. Mas Deus confia tanto no amor dele, que ele fala o seguinte, olha, eu vou te dar o meu amor primeiro, vou te dar uma amostra grátis, e você vai transformar a sua vida.
você vai mudar a sua natureza. E para completar, eu queria contar a história aqui de Zaqueu. Quem conhece Zaqueu? Tinha musiquinha, não tinha do que? Não, não é essa é chata. Era infantil a musiquinha, não lembro. Como que é, Zaqueu? Enfim. Essa é da Bleia, mas tá valendo, não era essa não. Zaqueu, irmãos, ele era cobrador de impostos. Imagina a figura que a galera não era fã, era o cobrador de impostos. Porque é o seguinte, o Império Romano, ele fazia um negócio bem bacana. Para arrecadar mais, ele comissionava o cara que cobrava. Então, quanto mais o cara cobrasse, mais ele achincalhasse as pessoas, e mais ele oprimisse, não só Roma ia estar ganhando, como ele ia estar ganhando também. Então, você imagina se os auditores da Receita Federal no Brasil fossem comissionados. Como que ia cobrar imposto da galera. Então, Zaqueu era um cara que era mal visto, né? E a Bíblia fala que Jesus ia passando, e aquela grande multidão, Zaqueu disse que era um cara pequenininho, e ele sobe numa figueira braba para poder conseguir enxergar Jesus. E aí Jesus ia passando, e Jesus olha, né, aquele homem, né? Você sabe, os homens usavam tipo parecia um vestido, né? Você imagina a situação num cara desse, pendurado numa árvore, né? E Jesus olha para ele e fala assim, Zaqueu, né? Porque quem que ele não me conhece, como que ele sabe meu nome? Ele fala, hoje eu vou jantar na sua casa. Né? Aí você imagina a turma dos fariseus, né, falando, mas será que Jesus não sabe quem que é esse cara? Claro que sabia até o nome dele. E aí Jesus, ele vai lá na casa de Zaqueu, irmãos. E é interessante que essa conversa com Zaqueu, Jesus não fala de pecado, Jesus não acusa, Jesus não diz absolutamente nada. Mas eu quero dizer que a presença e o amor de Deus constrange. E aí no final Zaqueu termina e fala assim, hoje a salvação chegou nessa casa aqui. E eu quero dizer que se eu defraudei alguém, eu quero restituir. Tudo aquilo eu vou restituir 7 vezes mais, foi 7 ou 4 vezes mais? 4 vezes mais aquilo que eu peguei indevidamente. Veja, Jesus não precisou falar de pecado para ele. Mas na verdade aquele que experimenta do padrão maior do amor de Deus, esse não precisa mais. Por isso que as cláusulas da nova aliança, quais são? Deus fala, colocarei as minhas leis no seu coração, e na sua mente as imprimirei. Quem experimenta do amor de Deus, irmãos, não está pensando mais no pecado, muito pelo contrário. Depois que você se torna limpo, quem é que vai querer viver se sujando, irmãos? Sabe, o que Deus quer é que nós experimentemos. Porque é de graça, irmãos. Sabe, muitas vezes, volta lá para Romanos 5,17, vou ficar alternando. Muitas vezes o nosso problema é que nós estamos tentando merecer aquilo que Deus quer nos dar. Deus quer nos dar da sua graça. Deus quer que nós recebamos a justiça que vem da fé. Sabe, eu quero dizer que nós vivemos num mundo onde o princípio das coisas é tudo, faça isso, faça aquilo, faça desse jeito, faça de tal forma. Mas eu quero dizer que o Evangelho tudo foi feito. Tudo foi feito. Já foi feito por você. Sabe, Deus já fez todas as coisas. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, tudo já está, as boas obras para que você pudesse andar nelas já estavam prontas. Mas isso não é conquistado. Isso é simplesmente recebido. Sabe, o meu desejo é que você possa experimentar aquilo que Deus te oferece de graça. A abundância da graça. Você sabe que tem gente que experimenta a graça para salvação, mas não experimentou a abundância da graça. A abundante graça. Aquela graça que toca todos os aspectos das nossas vidas. Sabe, eu quero dizer que Deus tem um suprimento. Tem o favor imerecido dele para tudo que você tiver na sua vida. Sabe, que você também receba
o dom da justiça. Que não seja encontrado em nenhum de nós a justiça que vem da obediência, mas a justiça que provém da fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Se coloque de pé, vamos orar.